Olá, meu amigo, tudo bem? Que Deus abençoe. Eu quero saudar com esta palavra primeiro. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, ok? Mas vou passar iniciando do verso 1 até 5. A Bíblia diz o seguinte: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas e arrogantes. Elas falarão mal de Deus, desobedecerão aos pais, serão ingratos e não se incomodarão com as coisas de Deus. Elas não terão amor pelos outros, não perdoarão a ninguém, serão caluniadoras, não terão domínio próprio. Eis. Serão cruéis e ingratas, inimigas do bem. Elas também serão traidoras, atrevidas, estarão cheios de orgulho e amarão mais os prazeres. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Olha, amarão só os prazeres do que a Deus. Elas falarão de conta, ou farão de conta, que são religiosas, mas rejeitarão o poder da religião. Afaste-se dessas pessoas. Deixa esse ponto aqui do capítulo 5, ok? Aliás, do verso 5. O verso 5, a palavra de Deus diz o seguinte: elas, essas pessoas, né? Farão de conta que são religiosas, né? Que são religiosas, mas rejeitarão o poder da religião. Afaste-se dessas pessoas. Pessoas que chegaram de saber, conheceram a verdade, mas esta verdade é esta que não querem seguir, mas dizem que amam a Deus. São pessoas que dizem que amam a Deus, mas a verdade é que Deus está possuindo, estas pessoas não querem seguir. Que amor é este, então? Posso amar os meus pais. Eu amo meus pais, mas não obedeço. É amor este? Será? Lembre-se de uma coisa, meu amigo. De tarde nós falamos a respeito da lei de Deus. Ok? Falamos a respeito da lei de Deus. E eu quero, junto consigo agora, falarmos um pouco a respeito desse assunto, sabe? Mas no geral. A palavra de Deus nos fala aqui no livro de Judas, capítulo 1, ok? Tem um só capítulo, capítulo 1, que é o único capítulo, e o verso 4. O verso 4 ali diz o seguinte: neste tempo, ok? Surgirão algumas pessoas. Em vez de eu falar só, deixa-me eu ler aqui para você perceber bem, ok? No capítulo 1, verso 4, diz o seguinte aqui. Querido, diz o seguinte: digo isto, pois alguns homens dos quais as escrituras predisseram a condenação há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, ok? Eles são homens que não respeitam a Deus. Eles transformaram a graça de Deus em desculpa. Transformaram a graça de Deus em desculpa para fazerem coisas imorais e negarem ao nosso único soberano e salvador, Jesus Cristo. Transformaram a graça de Deus em desculpa para fazerem as coisas imorais. Falamos de dia sobre a lei moral, né? Os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos. Então, existem pessoas que falam assim: nós fomos salvos pela graça, não precisamos guardar a lei. E a palavra de Deus no livro de Judas, capítulo 1, verso 4, diz que estas pessoas transformaram a graça de Deus, ok? Que fomos salvos pela graça. Então, levam a mesma desculpa para não seguirem os 10 mandamentos. E Deus está a dizer que essas pessoas estão a colocar desculpas para não seguir a lei de Deus. Nós precisamos de seguir a lei de Deus, porque ela é um espelho que nos mostra a graça que o nosso Senhor nos deu. Ok? A lei é um espelho que nos mostra que, olha, somente com a lei nós não teríamos poder
de receber esta graça. Mas, pelo poder de Deus, temos esta graça. Por isso que devemos guardar a lei. E não criar desculpas de não guardar. Dito feito, meu amigo, a palavra de Deus nos ensina no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Esta situação exige perseverança ou paciência da parte do povo de Deus, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Uau! Quer dizer, se eu guardo a lei, se eu guardo a lei e eu mesmo, eu dizer que eu amo a Deus, sigo a Jesus. Ok? Amo a Deus e sigo a Jesus. Porque a lei me leva a Jesus. Se me leva a Jesus, então automaticamente estarei adorando quem? A Deus por meio daquilo que me condena eu não ser o que eu queria ser. Né? Não ser o que eu queria ser. Já falei no livro de Romanos 7,7 que a lei é um espelho que nos mostra, que nos revela o que nós não poderíamos ser, né? Ao que nós devemos ser. O mesmo eu queria também aqui argumentar consigo no livro de João 10,16. No livro de João 10,16, a Bíblia diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, para que haja um único rebanho e um só pastor. E elas ouvirão a minha voz. Olha. Deus está a dizer o seguinte: tem seus filhos que talvez abandonaram de seguir esta verdade, que talvez colocam desculpas em obedecer a ele, dizer que porque a lei fulana, nós não somos salvos pela lei, isso é cético, isso é fanatismo, colocando desculpas onde não existe desculpa. E deixa eu dizer o seguinte: eu tenho esses filhos porque não sabem, na verdade, como devem seguir ao seu Deus. Foram ensinados de outra forma de seguir a Deus. E eu tenho esses filhos. Então, a mim me convém conduzir esses filhos. Porque é um único pastor. Por isso, o Apocalipse lá, 14:12 diz: esta situação exige perseverança, exige paciência daqueles que guardam a lei de Deus e têm fé em Jesus Cristo. Quer dizer, os que não desistiram de seguir Jesus, mesmo fazendo a graça de salvá-los, eles não desistiram de guardar a lei e seguir o princípio que é Deus. E seguir o princípio em Jesus. Por isso a palavra de Deus também nos convida no livro de 1 João, capítulo 2, verso 6. A Bíblia diz o seguinte: todo aquele que diz que está em Deus, ou que pertence em Deus, ou que quer viver em Deus, este deve andar como Jesus andou. A pergunta minha seria esta: como é que Jesus andou? Desobedeceu a lei de Deus? Não. Jesus obedeceu a Deus. Jesus foi o exemplo de todas as coisas. Lembra-se do sábado, né? Na criação, Deus criou os seus dias e tudo mais. No sétimo dia, ele descansou, abençoou e santificou. E quando Cristo veio, a Bíblia diz também que ele foi descansar no sétimo dia. E os discípulos de Jesus também descansaram no sétimo dia. A Maria descansou no sétimo dia.
E Jesus também nos promete, sabe, por meio do profeta Isaías, no livro de Isaías, lá, no capítulo 66, verso 22 a 23, né? Estas palavras. Estou criando novos céus e a nova terra. E os seus nomes estarão na minha presença. De mês a mês e de todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar. No sábado. Quer dizer, a lei é eterna. Eu sei que você crê no novo céu, a nova terra. E o sábado é eterno ali. Não me esquecer do Hebreus, capítulo 4, verso 9 a 10. Ainda resta um sabático para o povo de Deus. Aquele que quer entrar neste descanso deve descansar das suas obras, assim como Deus descansou. Meu amigo. Então, eu quero dizer o seguinte para você. Eu sei que teve muitas desculpas e muitas necessidades, mas a verdade é que a lei de Deus, ela permanece para sempre e não se pode mudar. Porque Jesus disse em Mateus 5, 16 para 17, terminando no 18, eu não vim destruir a lei e nem os profetas, mas eu vim cumprir, né, o que eles disseram. Ainda que o céu e a terra passe, mas a minha palavra permanece para sempre. Para sempre. Esta é a verdade. Agora, por que colocar-se num peso onde não há peso? Por que colocar-se num lugar em que você vai ficar não querendo obedecer a palavra de Deus? Não querendo seguir a Deus? Primeiro, a vida que você possui não é sua. É de Deus. O ar que está respirando. Se Jesus chegasse hoje na sua presença e disser o seguinte: eu quero que você me pague todo o ar que você está respirando dia após dia. Que preço você daria a ele? Que valor? Olhando da vida que você viveu até então, será que conseguiria pagar a cada segundo, a cada minuto, a cada instante? Eu creio que não. Mas pelo amor que ele tem, diz o seguinte: ainda você é meu filho, e eu não quero que nesta vida você passe sem seguir estas verdades. Irmão, não existe outra coisa a não seguir a lei de Deus. A lei moral nunca é anulada. E não está anulada a lei moral. Do outro lado, nós seguimos a Deus. Se você quer seguir a Deus, guarde o sábado, descanse no sétimo dia. Porque a Bíblia diz. E se quer seguir o domingo, sabe o que acontece? A Bíblia só deixa lá claro que o domingo é o dia simplesmente de trabalho, de descanso, o primeiro dia da semana, onde os apóstolos faziam as suas atividades. E quando você quer descansar no domingo, é mesmo descansar para o Constantino. Quer dizer, você estará a adorar o Constantino. Porque o domingo, na vida religiosa, há um histórico do que se fez, do que aconteceu no domingo. Com um certo imperador romano chamado Constantino, que trocou essas mudanças de acordo com o livro de Apocalipse, que foi lançada uma profecia no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 25. Existirá um que vai tentar mudar a lei e os costumes. Mudar a lei e os costumes. E esta pessoa existiu. O Constantino. Mudou. Agora, eu mesmo, meu amigo. Por favor, não permita que o mundo lhe engane. Mas eu vou te fazer um teste. De Gênesis a Apocalipse. Se encontrar o domingo como o dia de adoração, pode vir buscar 1000 meticais para comigo. Mas se encontrar o sétimo dia como o dia de adoração, na qual Deus diz, por que não seguir a Deus? Mas se eu digo que eu amo a Deus, eu vivo em Deus,
Então, se amo a Deus e vivo em Deus, tenho que fazer o que ele diz. Porque assim, primeiro livro de João, capítulo 2, verso 6, diz que se eu vivo em Deus, tenho que seguir. Viver como Jesus andou. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Simples. Então, não crie desculpas para não seguir a Deus. Eu sei que você está ciente do que você está a fazer. Mas a vida está contando. E o tempo está passando. Vê o que está a acontecer. Se Jesus voltasse hoje, a pergunta seria: que parte do lado você estaria? No lado dos salvos? Ou dos perdidos? Mas Jesus quer amar você. E está amando você. Quer salvar você. Porque você é muito importante, especial na presença de Deus. De acordo com o livro de Isaías 43, verso 4. Você é muito especial e eu amo você. Troco nações pela sua vida. Imagine só, quão bom é o nosso Deus falando isso para você. Siga Deus. Por favor. Eu estou orando para você, para que perceba isso. Que Deus abençoe você. E quero deixar esta lição nas mãos de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Qualquer dúvida, não hesite em ligar, ou em mandar mensagens e perguntar. Que Deus o abençoe. Amém.